Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui novamente juntos para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Pai. E eu quero, deixa eu só deixar a semeadora. Eu gostaria de orar com você. Amém? Vamos lá? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, Pai, pelo privilégio de estar aqui novamente, na tarde de hoje, trazendo mais uma reflexão, mais um aprendizado daquele o qual o Senhor já me revelou, conforme a Tua direção. Pai, o tema de hoje é fidelidade a Ti. Que possamos, Pai, aprender através dessa história da vida de Daniel, o quão o Senhor é tremendo, justo e fiel. E nos posicionarmos, Pai, assim como Daniel. Então eu me coloco aqui rendida plenamente em obediência, em amor e temor a Ti. Usa-me, Pai, conforme a Tua vontade e o Teu querer. Eu me rendo plenamente ao Teu querer, na dependência da Tua direção, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz, Maurinho, tudo bem com você? Você acredita que hoje eu pensei em você? Eu falei, nossa, faz tempo que eu não falo com o Mauro. Deus te abençoe. Então, hoje o tema é Daniel na cova dos leões e aqui mostra a questão da fidelidade de Deus, né? Eu estou escolhendo justamente esse tema, o qual o Senhor me revelou. Sim, pode me ligar, vou ficar esperando. E assim, ó, como que é a história de Daniel exatamente nesse capítulo 6? Aqui, ele nos diz o seguinte, que o rei, né, ele havia ali escolhido 3 melhores ministros para estar amparando ele ali no reinado dele, e então, de todas as pessoas as quais passou pelo crivo do rei, somente 3 foram escolhidos, e um deles era Daniel, diante desse papel aí de ministro dentro do reinado. E Daniel, ele começou a se destacar entre esses 2 ministros que estavam ali juntamente com ele. O rei viu que o espírito de excelência de Deus estava sobre a vida de Daniel. E aqui, então, os inimigos dele passam, então, a ter inveja dele. E aí ficam buscando ali, de alguma forma, se apegarem a alguma falha de Daniel para acusá-los diante do rei. E eles pensam em nada. Por quê? Porque Daniel era um homem correto, Daniel era um homem íntegro, Daniel era uma pessoa que andava corretamente aos olhos do Senhor e aos olhos ali do reinado. Então eles começaram a pensar, e aí eles tiveram ideia. Sabemos que Daniel tem um Deus, e essa é a forma que a gente vai pegar Daniel. Então, o que sugeriram? Foram até o rei, né, esses governadores e ministros, na ausência de Daniel, e falaram para o rei, ó rei, faça um decreto, né, dentro da lei Medo e Persa, que é irrevogável, daqui 30 dias a pessoa só tem que fazer qualquer tipo de petição somente ao rei. Mas ninguém, nenhum Deus, ninguém pode ser substituído em relação aos pedidos, a não ser o Senhor. E o rei, na sua vaidade ali, acabou aceitando e não se lembrou ali do Deus de Daniel. Porém, Deus é fiel, né? Daniel soube daquilo, Daniel foi para sua casa e Daniel permaneceu fiel a Deus. Daniel orava pela manhã, ao meio-dia, né? E à noite. Então, vamos colocar que Daniel orava, então, as 3 vezes ao dia. E ali,
eles foram até a casa de Daniel porque sabiam que Daniel era fiel a Deus e Daniel estaria de joelhos diante do Pai, né, em oração de gratidão e adoração. E ali, então, eles foram à casa de Daniel e viram Daniel orando e levaram, então, essa informação ao rei. E o rei gostava de Daniel. E o rei, de alguma forma, falou assim, não, né, tentou ali dar um jeito. A palavra de Deus diz que o rei tentou de todas as formas evitar, porque o que iria acontecer com quem desobedecesse esse decreto do rei? Eles iriam ser lançados na fornalha ali dos leões, na verdade na cova, né? Cova dos leões. E então... o rei sabia disso, então o rei queria poupar Daniel, porém Daniel permanecia fiel a Deus, orando 3 vezes ao dia em gratidão ao Senhor. E o rei não teve como revogar, porque era uma lei do Medo e Persa, que era um decreto que o rei não poderia revogar aquilo. E então o rei entristecido ali vai... chama Daniel, lança Daniel na cova dos leões, fecha a portinha ali, né, da cova, sela com seu anel, e então o rei fala para Daniel, Daniel, que o teu Deus te livre, né? E de alguma forma o rei gostava de Daniel e o rei voltou entristecido ali, não comeu, não ficou bem, né? Ele não festejou, o rei ficou entristecido por conta daquela situação. Só que a fidelidade de Daniel fez com que Deus olhasse para aquela situação e enviasse seu anjo. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. E Daniel passou a noite inteira ali e de manhã o rei acordou desesperado, indo rapidinho lá com a voz bem triste, porque imaginou, né, que de alguma forma Daniel poderia ter sido comido sim pelos leões, mas Daniel responde ao rei, rei, eu tô aqui, o meu Deus me livrou. E aí o rei manda abrir ali, tirar Daniel daquele lugar, e então o rei percebe a cilada daqueles governadores e ministros. E aí o rei manda chamar cada um deles e os ministros e lançar eles e todos da sua família na cova dos leões. E ali Deus diz que antes mesmo das famílias caírem dentro da cova, os leões já o dilaceravam. Então Deus poupou a vida de Daniel pela fidelidade dele em relação ao Senhor. Então, de alguma forma, o rei falou assim para todos, ele escreveu uma carta para povos, línguas e nações, para todas aquelas pessoas que estavam ali cientes do que havia acontecido, falando que todos deveriam respeitar o Deus de Daniel, porque o Deus de Daniel era um Deus verdadeiro, era um Deus que cuidava, né, de Daniel e de alguma forma ele reconheceu que Daniel tinha um Deus que era honrado e respeitado, um rei vivo e que reina para sempre e nunca pode ser destruído, um Deus de milagres e maravilhas. E ali ele espalhou, né, diante de todo o povo, fazendo essa carta por escrito, mostrando que ninguém poderia desonrar o Deus de Daniel. E Daniel ainda continuou dentro de uma patente muito alta. A Bíblia diz que era uma alta autoridade no governo. E além do rei Dario, ele passou também para o rei Ciro e da Pérsia. Então Daniel passou por 3 reinados e Deus estava com Daniel. E aí o que podemos aprender diante dessa situação? Que assim, da mesma forma que Daniel foi escolhido, você e eu também. A situação de Daniel era levar a excelência de Deus para aquele reinado, para mostrar que, olha, Daniel foi resgatado, né, e tirado da sua família para a Babilônia, porém
Deus estava com Daniel, e tudo que Daniel fazia, existia uma excelência de Deus. Então, eu e você, por menor que seja aquilo que façamos, às vezes você vai levar uma palavra, ou dar um abraço, ou você vai levar a palavra, ou você tem algum ministério dentro de alguma igreja, seja desde cuidar da limpeza da igreja, desde de cuidar das crianças, desde cuidar de casais, o que você fizer. Aqui Deus está dizendo para a gente olhar para Daniel e procurar fazer isso com excelência, porque Daniel fazia tudo com excelência, mostrando a soberania do nosso Deus. Então é importante que eu e você possamos nos destacar dentro da excelência. Sabemos que poderemos ser invejado, poderemos receber pedradas, poderemos aí sofrer, porém diante da escolha da excelência que servimos a Deus e ao reino. Ou dentro da empresa que você trabalha, ou na faculdade, ou aonde quer que seja, na sua família, você tem que buscar ser uma pessoa com a excelência de Deus, por mais que você seja atacado. Porque Deus, ele sempre estará com você. Porque Daniel, ele foi fiel ao Senhor. O que mais, né? Sempre vai ter alguém para nos apontar algo. Sempre vai ter alguém para nos criticar de forma pejorativa, de forma que haja ali humilhação para as nossas vidas, ou uma cilada, ou alguma coisa ruim. Mas Deus é aquele que dá livramento. Assim como ele livrou Daniel, ele vai livrar minha vida e vai livrar a tua vida também. É uma das lições que Daniel deixa nesse capítulo para nos ensinar. Qual o terceiro? Que aqui armaram contra ele, sugerindo contra o rei. Então essas ciladas podem acontecer. Pessoas podem tramar o mal contra a sua vida. Pessoas podem falar mal. Pessoas podem fofocar. Pessoas podem criar um falso testemunho contra você, mas Deus sabe quem você é, e Deus cuida de você diante da sua fidelidade, do seu caráter e da sua escolha em andar corretamente diante do Pai. Aqui também fala que o rei, ele teve que assinar esse decreto ao pedido ali dos governadores, né? E de alguma forma esses ministros que estavam ali. Mas a lei do homem, ela pode ser irrevogável em algumas situações, como por exemplo um diagnóstico médico, como uma sentença de um juiz para uma causa, mas a de Deus não. Deus é aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Não importa qual seja a sentença a teu respeito dada pelo homem, seja na sua saúde, seja no seu casamento, seja no trabalho, seja na faculdade, seja onde quer que seja, Deus, ele muda a sentença. Eu lembrei agora, inclusive, de uma situação que eu passei no último ano de faculdade, onde a pessoa responsável ali, né, pela clínica onde eu fazia os estágios, ela implicou comigo por eu ser cristã. E então eu lembro que eu fui e orei e falei: Deus, essa mulher quer me reprovar, não é pela minha, porque eu não tenho capacidade, mas ela quer me reprovar porque ela está irada por eu buscar a tua face. Então, Pai, em nome de Jesus, muda esse decreto. E ela já havia falado: eu vou te reprovar, mesmo você fazendo tudo certo. E eu orei, entreguei ao Senhor, e assim como Deus agiu na vida de Daniel, Deus agiu na minha vida ali, e eu fui aprovada para a honra e glória do Senhor, dentro daquilo que o Senhor me capacitou, né? Então Deus é aquele que muda situações e decreto a teu respeito. O que mais Daniel nos ensina aqui? Que Daniel, ele abriu a janela dele, ele ajoelhou, ele orou ali, dando graças a Deus 3 vezes ao dia, mesmo diante da luta, mesmo diante da tribulação, mesmo diante da morte, porque Daniel sabia que ele poderia ser jogado na cova dos leões. A fidelidade para com Deus permaneceu intacta. Assim tem que ser na minha vida e na sua vida. Quando passarmos por lutas, processos, tribulações, a nossa fé e a nossa convicção e fidelidade em relação a Deus precisa permanecer intacta, assim como Daniel.
Outra coisa que Daniel nos ensina aqui, que os inimigos, eles foram lá na casa de Daniel, perseguiram ele, foram lá na casa dele. E muitas das vezes as pessoas vão na sua casa justamente para poder bisbilhotar, para poder invejar, para poder maldizer, para poder levar alguma coisa ruim. Então vigie quem você deixa entrar na sua casa, vigie para quem você conta as promessas de Deus, vigie em todo um tempo aquilo que Deus falou para você no secreto, e você deixe no secreto, não partilhe para as pessoas, porque a gente vê cara, mas a gente não vê coração. Quem vê coração é Deus. E Daniel aqui não viu a intenção maligna deles, e sabiam que eles estavam indo ali na casa de Daniel justamente para levar que Daniel estava sim adorando e orando ao Deus dele. Então, vigia em todo o tempo. É mais uma lição que Daniel nos ensina aqui, né? E aí, de alguma forma, outra lição aqui, que foram falar então de Daniel ao rei. Então, sempre vai ter um acusador, sempre vai ter alguém para apontar o dedo, para te criticar, para te falar coisas ruins ou para lançar palavras contrárias na sua vida. Mas esteja firmado em Jesus. Esteja dentro do propósito dele, esteja sendo fiel a Deus, porque a sua fidelidade a Deus vai te levar para um lugar de honra. Amém? Qual a oitava lição que Daniel nos ensina aqui? Que o rei desejou que o Deus de Daniel livrasse ele. Então, aqui significa que Deus, somente ele, pode mudar o decreto em relação a qualquer situação na sua vida. Por isso, não se esmoreça, não fique triste, não se entregue, reaja. Fale, a última palavra quem dá meu respeito é o grande eu sou. Eu conheço meu Pai, eu conheço meu Deus, e quando ele disser, está dito. Homem falou, juiz falou, fulano falou, marido falou, mulher falou, não importa. O que importa é a última palavra, e a última palavra é de Deus a teu respeito. Não aceite nenhuma palavra que não seja a de Deus para a tua vida. Amém? É outra situação que Daniel nos ensina aqui. O que mais? Aqui diz que o rei ele levantou muito cedo e foi lá na cova dos leões. Por mais entristecido que ele estava, ele tinha uma esperança no coração dele, porque ele via que Daniel não era uma pessoa comum, que Daniel era diferente, porque sabia que o Deus de Daniel existe. E ali, na mínima esperança de fé e convicção, o rei foi correndo lá para ver se Daniel estava vivo. E Daniel estava vivo. Deus não deixou Daniel perecer ali na boca dos leões, né? Que os leões o comessem. Ele estava na cova, eles estavam morrendo de fome, mas Deus fechou a boca dos leões. E o rei sabia que existia um Deus poderoso, e esse Deus é o Rei dos Reis, o Deus de Daniel. Além do reinado do Ciro, Deus ele está além de qualquer Deus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então tenha plena convicção disso. O que mais Daniel nos ensina? Que o rei mandou que jogassem aqueles que tramaram contra a vida de Daniel. Então vai chegar a hora do seu inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Então não use ou permita que as pessoas sejam seus inimigos, mas se o inimigo as usarem, saiba que Deus está o tempo todo ao teu redor para te proteger, para te guardar diante da sua fidelidade, diante do seu comportamento diante dele. Assim como o rei mandou jogar todo mundo que tramou contra a vida de Daniel na cova dos leões, e os leões ali os dilaceraram, Deus também fará justiça a teu favor, porque Deus se levanta do trono pela minha causa, pela sua causa, e sabemos que ele é fiel. Amém? Que mais que Daniel nos ensina aqui? Que o rei Dario, ele fez essa carta. Ele fez essa carta, gente, para
todos os povos, línguas e nações, dizendo que o Deus de Daniel deveria ser honrado, respeitado e que ele era o único Deus que é invencível. Então o rei Dario, ele reconheceu a soberania pelo posicionamento de Daniel, por ver que mesmo Daniel estando na cova dos leões, o Deus de Daniel, o grande eu sou, não permitiu que os leões o comessem. Ele mandou um anjo ali para guardar Daniel, e assim é na minha vida e na sua vida. E quando Deus nos entregar a promessa, quando Deus nos entregar aquilo que ele já decretou ao nosso respeito, o nome dele há de ser glorificado em nós e através de nós, porque abriremos a nossa boca e contaremos aos quatro cantos da terra o que o nosso Deus fez em relação à nossa necessidade, em relação àquilo que precisamos, em relação àquilo que desejamos e almejamos, pois tudo é para a honra e glória do Senhor. E por último, Daniel, ele continuou na alta patente, na autoridade, não só permanecendo no reinado do governo de Ciro, mas também de Dario, mas também de Ciro e do rei do Pérsia. Então significa que aquilo que Deus tem para você ainda não acabou, que a fidelidade que ele tem na sua vida não é só para esse tempo, mas é para um novo tempo e para muito mais. Aqui Daniel passou 3 reinados. E Deus continuou a guardar Daniel, Daniel continuou fiel a Deus. Então não desista dos planos que Deus tem para a tua vida, porque Deus falou, é um decreto. O homem pode falar e errar, eu posso falar e errar, mas Deus nunca erra. Aquilo que sai da boca dele, ele vai cumprir a teu respeito. Creia tão somente, se prepare, vá em busca daquilo que Deus tem, orando, jejuando, buscando, lendo a palavra, tendo intimidade com Deus, fazendo a obra do Senhor, trabalhando aí para você se envolver cada vez mais dentro do propósito, porque quando você se envolve, o Senhor vai lapidando você no processo, o Senhor vai te ensinando, o Senhor vai te agregando conhecimento, sabedoria da palavra dele, de estratégias de guerra, de batalha, porque nós somos soldados escolhidos para guerrear no fim dos tempos agora, para levar o evangelho, para levar a palavra, para anunciar aquilo que Deus tem e para cumprir aquilo que é o propósito dele nas nossas vidas, porque Deus usa as nossas vidas para louvor do seu nome. Então, não desista. Continue firmado no propósito, porque assim como Daniel estava no reino servindo ao rei Dario, ele serviu a Ciro e ele também serviu a Pérsia. Então significa que Deus tem muito mais para fazer na minha vida, na sua vida, em nós e através de nós, para louvor do seu nome. Amém? Vamos orar então? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, porque sabemos que o Espírito de excelência habita em nossas vidas, habita dentro de nós, e nós damos um sim, Pai, para o teu propósito, sim para a tua vontade, sim para o teu querer, sim para aquilo que o Senhor já determinou nos céus aqui na terra. Ligamos agora em concordância nessa oração que viveremos os teus planos e propósitos, pois tudo é para louvor do teu nome. Pai, eu recebo e ligo aqui na terra como já é no céu, para viver a plenitude daquilo que o Senhor estabeleceu para fazer em mim e através de mim. Em nome de Jesus, Pai, eu creio tão somente no teu agir. Assim como o Senhor escolheu Daniel, o Senhor nos escolheu, por mais que cada um tenha uma obra diferenciada, mas em todas elas o Senhor está guiando, protegendo e guardando dentro da fidelidade que nós decidimos ter para contigo, porque Daniel foi fiel do início ao fim.
e o Senhor não permitiu que acontecesse nada de errado com Daniel. Vemos a tua excelência sobre a vida dele, por tudo aquilo que ele fazia para louvor do teu nome. Assim é na minha vida e na vida do meu irmão e da minha irmã, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu te louvo e te bendigo em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã estarei 10 horas aqui na oração da manhã, trazendo mais uma palavra de reflexão às 15 horas, sendo da vontade de Deus. Amém? Se você quiser ofertar no meu ministério, está aí o Pix fixado. Que Deus te retribua 100 vezes mais diante daquilo que você ofertar na minha vida. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.